Tontura é coisa séria. Esse é o tema da campanha de conscientização sobre essa queixa tão comum entre as pessoas. Pelas contas da Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30% da população no mundo sofre com esse problema. Essa sensação, de que está tudo girando, tudo rodando, tem várias causas e é um sintoma de que algo não vai bem com a nossa saúde. E aí eu estou recebendo aqui hoje o otorrino e também otoneurologista, Dr. Patrick Burke. Patrick, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. No feriadão, né? Não, mas a tontura não tem hora, né? Tontura não tem hora, exatamente. Quando a gente fala de tontura, o que ela traz? O que ela quer nos dizer? Que alguma coisa realmente na nossa saúde vai mal. Exato. Tontura ou vertigem tem diversas causas e nunca é uma coisa normal de acontecer. Então é como se fosse um filtro para mostrar que alguma coisa no corpo não vai bem. Seja em relação ao coração, em relação ao cérebro, pressão ou até mesmo alterações do próprio labirinto, que é a orelha interna, que é o nosso órgão que percebe a movimentação da cabeça, do organismo todo. Tontura, como você disse, tem várias causas, mas toda vez que se fala em tontura, as pessoas se lembram da labirintite. Sim. Tem a ver ou não? Tem a ver. Porque Mas tontura não é labirintite. Não. Então, tontura é um sintoma, é o que a pessoa sente. Exato. Labirintite é um diagnóstico. Mas a labirintite, esse it, a gente sabe, de amidalite, de otite, é inflamação. Labirintite é a inflamação do labirinto, que é a parte interna do ouvido. E por mais que se chame toda a tontura de labirintite, isso não é verdade. Labirintite é uma inflamação do labirinto, é um quadro muito mais sério, relacionado com meningite, por exemplo. A pessoa perde a audição de maneira irreversível e não é frequente, graças a Deus. Não está nem entre as 10 principais causas de tontura. A gente tem aqui, olha, algumas doenças que podem causar tontura, o Dr. Patrick está comentando conosco, então para reforçar, labirintite, eu vou puxar por lá a segunda para a gente entrar nela, Sim. Problemas do coração, neurológicos e também transtornos psiquiátricos, ou seja, depressão, síndrome do pânico também, a tontura pode indicar. Super, E ansiedade, como está cada vez mais comum na nossa sociedade, depressão, ansiedade, isso tem cada vez sido mais uma causa cada vez mais comum de tontura. Então pode ter assim. A gente às vezes não sabe o que aconteceu primeiro. Às vezes o problema de tontura que não tem a ver com ansiedade leva à ansiedade, ou às vezes a ansiedade leva à tontura. E é preciso estar atento a esses sinais. Com certeza. Aí a gente tem a enxaqueca. Aí o doutor Patrick me falou, Mônica, você sabia que a dor de cabeça tem a ver com a tontura? Aliás, também está como alvo da campanha este ano, que é durante toda a semana. E o que tem a ver uma coisa com a outra, doutor Patrick? Então, são várias as causas de tontura, como a gente já falou. A segunda mais comum das causas que levam à tontura é a enxaqueca vestibular. A enxaqueca é aquela dor de cabeça forte, que dá enjoo, que a luz incomoda, eu quero ficar no silêncio, no escuro por conta do barulho e tal. Ela dá tontura também, é muito comum. Os trabalhos atuais mostram que até 3% da população mundial, muita gente, podem sofrer com a enxaqueca vestibular. Enxaqueca é da dor de cabeça, vestibular é porque é o sistema vestibular que mantém o equilíbrio. O labirinto é um integrante desse sistema. E como é que se faz o diagnóstico para diferenciar, Então, existem critérios clínicos. Então, assim, se a pessoa tem tontura que dura alguns segundos, até algumas horas, então tem vários critérios, que eu acho que não vale a pena a gente ficar falando sobre cada um aqui. Mas, na maior parte das vezes, é a história do paciente que ele vai me contar, mais o exame físico. Eu vou avaliar o ouvido, fazer alguns testes para avaliar a função do labirinto, e isso tudo junto vai me levar a fechar o diagnóstico da enxaqueca vestibular. E, na verdade, tem dois grupos de critérios. A gente pode ter a enxaqueca vestibular confirmada, certa, e a provável. E dentro dessa provável, eu não preciso ter história de dor de cabeça junto com a tontura. Na verdade, a maior parte dos pacientes, seja com enxaqueca vestibular provável ou definida, não tem a dor de cabeça junto com a tontura. Mas é a doença enxaqueca que leva à tontura. Enxaqueca não é uma dor de cabeça só. A pessoa que tem enxaqueca tem várias outras coisas, E isso leva à tontura sem a dor de cabeça. Então, mais outras coisas associadas. Então, quando eu tenho dor de cabeça, a luz me incomoda, eu quero ficar no escuro.
O barulho me incomoda, eu quero ficar no silêncio. Ou eu vejo algumas alterações na visão, alguns pontos pretos, ou brilhos, luzinhas, estrelinhas, que isso geralmente antecede a dor de cabeça da enxaqueca, mas vai vir junto com a tontura. Com a tontura. Por isso que a história é importante. E aí limita-se muito a qualidade de vida. E é um risco, porque se eu não presto atenção e tenho tontura frequente, eu posso estar em risco. Por exemplo, se eu dirijo, né? Se eu trabalho ali pilotando uma moto, se eu estou no trabalho... Trabalha com alguma máquina, operando máquina, né? É risco para você e para outras pessoas, com certeza. Então, principalmente para pessoas mais idosas, porque cair nunca é bom. Queda em idoso é muito grave, porque ele pode... Já está mostrado já que queda em idoso já diminui o prognóstico de vida dele. Já diminui. Se cair uma vez, ele vai viver menos, porque tem muito maior chance de cair de novo. E a tontura nos idosos, né? O que explica? E ela é comum? Super, né? A idade mais frequente de se sentir tontura é na terceira idade, são nos idosos. E aí tem várias causas, em geral não é uma causa só nos idosos, tem várias. Muitas medicações, a gente chama de polifarmácia, então as medicações elas interagem entre si e podem levar à tontura. Alterações da própria idade, diminuição da força muscular, diminuição até da função do labirinto mesmo por conta da idade. Então é o que a gente chama de síndrome multissensorial ou multifatorial do idoso. Então a gente não consegue tratar uma coisa só, tem que ver por todas as características de causa. Né? A alimentação também pode interferir, porque, por exemplo, no caso da minha mãe, vai perdendo a fome, perdendo o apetite e pode levar à tontura. Pode, não. E idosos também bebem menos água. A desidratação também é uma causa de tontura. Leva à tontura. Tem alimentos que levam à tontura sem a própria alimentação pode levar à tontura. Então, quem tem enxaqueca sabe. Quando come alguma coisa específica ou bebe alguma coisa, tipo vinho tinto, que é muito clássico, queijo amarelo, isso leva à dor de cabeça. Nesses pacientes pode levar à tontura. Então, chocolate também, né? Eu estava com ele aqui na cabeça. Então comeu vários ovos de chocolate na Páscoa, no dia seguinte vai ter tontura ou até enxaqueca junto. Por exemplo, às vezes a gente está dormindo ou está ali assistindo televisão, levanta de uma vez e o mundo gira. Isso caracteriza esse tipo de tontura ou foi um momento ali que vai passar? Então, isso vai depender. Se foi uma vez só, aí provavelmente foi uma coisa isolada. Mas se isso é uma coisa recorrente, todo dia que eu levanto eu sinto isso, a gente tem que avaliar. Se o paciente só tem essa tontura de rodar, quando ele faz algum movimento contra a gravidade, ou seja, estou deitado, levantei. Estou deitado, sentei. Ou eu abaixei para pegar alguma coisa, não senti nada, mas quando eu levantei, eu senti. Aí provavelmente não tem a ver com o labirinto. Ele deve ter uma coisa que a gente chama de hipotensão ortostática. Cai a pressão arterial do sangue quando ele faz um movimento contra a gravidade. E tem remédios que ajudam a acontecer isso, principalmente remédios que diminuem a pressão. Deixa eu trazer, a turma está participando, muito obrigada por você mandar também a sua pergunta, fazer parte dessa prosa. Eu vou trazer o exemplo da Tatiane, ela está lá no Jardim Europa. Ela falou que no ano passado ela teve tontura frequentemente, era insuficiência, era falta da vitamina B12. Aí ela fez a reposição e acabou. Não tem mais vitamina tontura. B12 ela é um importante fator para ajudar na transmissão entre os neurônios, né? Entre as células que ficam lá no cérebro ou na espinha, que é a medula espinhal. E a falta de vitamina B12 pode dar tontura. Ela altera essa propagação do sistema nervoso. E geralmente é uma tontura que é tipo um desequilíbrio constante. O paciente parece que bebeu, então ele fica sempre com aquela desorientação espacial, aquele desequilíbrio, a instabilidade. E melhora mesmo. Você repõe a vitamina B12 e passou, melhora. Né? E a gente vai falar ainda sobre o tratamento, quais são os tratamentos que a gente tem, porque como eu disse, a tontura ela vai te limitando e vai te deixando nervoso também, né, Sim, o Patrick? Com certeza, porque você começa a ficar uma pessoa que é super ativa, dinâmica, ela começa a conseguir fazer o que ela fazia antes, só que numa velocidade muito menor. Então, antes ela virava para lá e para cá, varria a casa, pegava uma coisa, agora ele faz esses movimentos bem lentamente para evitar a tontura. Bem, hoje a gente está conversando sobre tontura. A sua tontura é frequente? Quase todos os dias? Isso não é normal. Tá? E essa semana, para reforçar, nós temos uma campanha que trata sobre essa condição,
que afeta milhões de pessoas e limita a qualidade de vida. E aí a gente está conversando com o Dr. Patrick Burke, que é otorrino e também otoneuro, porque dor de cabeça tem tudo a ver com a tontura, né? E a gente está falando sobre isso. Deixa eu trazer as perguntas aqui do meu público, dessa minha família, Dr. Patrick, porque tem muita gente sofrendo com a tontura. Como a Carmen. Ela tem 49 anos, sofre de tonturas diárias, principalmente quando ela vai dormir. Olha só, que vai descansar, tem tontura. Ela está deitada, quando de repente vira para o outro lado, aí as paredes parecem que vão cair, despencar sobre ela. É uma sensação terrível. Há 2 meses isso está acontecendo. Ela não sabe mais o que fazer. Provavelmente essa história é bem característica, bem sugestiva da principal causa de tontura, que é a vertigem posicional paroxística benigna, VPPB, que o pessoal chama de vertigem dos cristais. A gente tem dentro do ouvido, do labirinto, uns cristais de carbonato de cálcio, ficam presos lá num determinado local, que podem soltar por N causas. E aí quando eles soltam, dependendo da movimentação da cabeça, eles vão para um lado, vão para o outro, vão estimulando o labirinto que não era para ser estimulado naquela posição. Então é a tontura que geralmente o ambiente roda, até rodar e parar leva menos de 1 minuto, ou no máximo 1 minuto, e para. E quando eu estou deitado, viro para um lado, ou viro para o outro, ou quando eu olho para cima, vou estender a roupa, ou pegar alguma coisa no armário, ou quando eu abaixo, roda e para. E aí isso não melhora com remédio, não tem remédio para isso. O tratamento é a gente fazer manobras que são movimentos que são devagar, são lentos. Com a cabeça e com o corpo do paciente, a gente vai reencaminhando esses cristais soltos para o lugar do labirinto de onde eles não deveriam ter saído. E aí passa, sem remédio. Passa. E aí seriam várias sessões ou vai depender também? Vai depender, mas em geral você faz 1 ou 2 manobras numa vez e geralmente o paciente volta com 5, 7 dias depois, a gente repete, mas na maior parte das vezes 2, 3 no máximo já resolvem. A gente fala em cura? Sim, cura sim. Né? Pode ter de novo? Pode. Pode. Mas pode também não ter, então cura sim. Viu, Carmen? Ó, tem uma solução ao seu problema. Eu sinto tontura diariamente e quando sinto a tontura fico com a visão embaçada. E sinto também uma dor do lado direito da cabeça. Não é na cabeça toda. E aí? É enxaqueca vestibular? Aí a gente teria que chegar... Porque assim, a gente tem que saber uma coisa. Quando eu tenho tontura, e geralmente essa tontura acontece ou piora quando eu movimento a cabeça, sem a minha consciência, instintivamente, eu travo o pescoço, eu faço a contração da musculatura para não mexer. Você mexe em bloco o pescoço todo assim. E essa contratura dá dor de cabeça. Isso é uma coisa. Tá? A dor de cabeça pode vir assim, ou pode ser dor de cabeça da enxaqueca, que ela é de média para grande intensidade, que ela pulsa, ela costuma pegar na metade da cabeça e caminhar. Tanto que outro nome para enxaqueca é migrânia, porque ela migra. Começa aqui, depois vem para cá, aí é outra história. Né? Eu quero aproveitar, porque inclusive eu estava conversando sobre isso com o Dr. Patrick no intervalo, a Elisângela e a Domingas, lá de Santa Rosa, pertinho de Coromandel. O que são as perguntas dela? Crises de pânico e ansiedade, tem a ver com tontura? Ela está tratando a ansiedade e diariamente a Elisângela sente. E aí a Domingas, lá de Coromandel, queria saber se a falta de sono ajuda na tontura e o estresse também. E hoje nós mostramos uma reportagem aqui, no Balanço Geral Tarde, falando que nós somos o país mais estressado do mundo, viu? Tem tudo a ver. Então vamos lá. O estresse, ele pode dar tontura por si só, a causa da tontura é o estresse, ou ele pode ser um gatilho para um problema que já tem. Por exemplo, a pessoa tem enxaqueca vestibular. Estresse, ansiedade pode levar à tontura nesses casos. Então assim, não era o estresse só. A pessoa já tinha esse problema e o estresse deu aquele pontapé para a tontura. Para a tontura. Mas só o estresse também pode ser causa, mesmo que não tenha enxaqueca vestibular, nenhuma outra coisa. Mas pode ser? Pode sim. Ansiedade, depressão, essas alterações psiquiátricas, né? A gente tem 2 sistemas. O sistema vestibular, que eu já falei, que é o do equilíbrio, mas tem um sistema das emoções, que é o sistema límbico. E eles têm muita informação de mão dupla. Então, assim, problema psicológico, psiquiátrico leva à tontura e a tontura leva à alteração psiquiátrica também. A maior parte das pessoas que tem tontura crônica, ou seja, todo dia ou quase todo dia, mais de 3 meses, tem uma boa parte que tem depressão, ansiedade, e isso pode ter sido ocasionado pela tontura. E aí, no caso, que tipo de tratamento, né? Porque da nossa amiga Carmen, você falou da manobra. Sim. E nesses casos onde a emoção é muito forte? Então, quando a emoção é muito forte, a gente não pode fugir muito. Geralmente, os pacientes que têm emoção
levando a tontura, e é uma coisa, como ela falou, todo dia, a gente chama isso, tem critérios, lógico, mas é uma tontura postural perceptual persistente. É cheio de sigla, né? É TPPP. Então, é um paciente que a gente vai tratar, tem um tripé de tratamento. O primeiro é medicação, e geralmente são medicações que atuam no sistema nervoso central, são antidepressivos, e que melhoram essa tontura com doses que não melhorariam depressão por si só, doses menores. Outra coisa seria a reabilitação vestibular, porque esses pacientes, quando têm tontura, eles querem não se mexer. Quanto mais paradinho você fica, mais você mantém aquela tontura. Olha. Então, a reabilitação ou fisioterapia vestibular são movimentos que você faz, exercícios que são coordenados por um profissional que sabe o que está fazendo e que também melhoram a tontura. E o tripé, fechando o tripé, é a TCC. O que é isso? É a terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. Quando eu falo para o paciente, eu explico, olha, você vai lá, mas não é, eu vou lá falar minha infância e tal. Isso é ótimo, eu sou super a favor de terapia, mas a TCC é uma coisa que é focada. E tem início, meio e fim. O psicólogo vai te dar subterfúgios, vai te dar meios de você conseguir lidar com aquela ansiedade, você não vai acabar de ter ansiedade, mas você vai conseguir lidar, e essa ansiedade já não vai exteriorizar com tontura, por exemplo. Não vai, você vai conseguir lidar com aquilo, você vai sentir, mas você vai ficar bem. Vai ter ferramentas, Sim, né? exato. Ferramentas. O Paulo Machado, lá do Segismundo Pereira, lembra que naquela listinha, né, que a gente falou sobre as principais causas ali da tontura, e ele queria saber qual a doença do coração que provoca a tontura. Você falou da hipertensão, da pressão arterial, né? Mas as doenças do coração, as principais são as doenças que diminuem o batimento sanguíneo, que diminuem a propulsão de sangue para o resto do corpo. Então você acaba diminuindo o sangue que chega lá no labirinto, ou até que chega lá na cabeça, no cérebro mesmo. Então, por exemplo, arritmia cardíaca, né? O coração ele bate de uma maneira desordenada e o coração não vai mandando sangue para frente como deveria ser. Ou até uma insuficiência cardíaca, né? Justamente a doença do músculo do coração, e ele fica fraco, ele bate fraco o sangue para frente, não consegue mandar o sangue de maneira adequada para o organismo inteiro. Mais uma pergunta que chega, estou preocupado com meu amigo Álvaro Bruno, lá do Jardim Europa. Desde que ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo, ele tem sentido tontura constante. Nada que impacta, mas é um incômodo. Cabeça zonza e até enjoo. E aí ele percebe que o carro em movimento causa isso, né? E aí ele fica, porque o pessoal carrega o celular ali, né? Sim, sim. Naquele aparelhinho lá, então às vezes tem que mexer, ele sente muita tontura. Faz 2 semanas que ele tá assim. A gente tem que conversar melhor com ele para saber. A tontura é constante, mas é constante o quê? O tempo inteiro, 24 horas por dia. A gente tem que ver, porque existem crises de tontura, que são uma coisa episódica, de vez em quando tem, e tem a tontura crônica, que é o tempo inteiro. E tem causas diferentes, como eu já falei, né? A história vai ser o que vai definir. Agora, em relação a isso, a visão da tontura e tal, a gente tem, não é só o labirinto que mantém o equilíbrio, a visão também. Tanto que se a gente fechar o olho e caminhar de olho fechado, vai dar um certo desequilíbrio, uma instabilidade. Então, esse paciente que tem tontura, quando ele vê coisas em movimento, ele está se focando, ele está se baseando mais na visão do que deveria ser certo para manter o equilíbrio. Então, qualquer coisa mexendo já dá aquela tontura, porque ele está precisando muito da visão para manter o equilíbrio. E nesse caso, a fisioterapia pode ajudar? Com certeza. Pode ajudar? A fisioterapia está indicada em quase todas as causas de tontura. Olha, que interessante. É uma super arma para tratamento de tontura. Você recuperar o equilíbrio? Sim, você recupera o equilíbrio, você melhora funções que estavam mais fracas, perdidas, você substitui funções que agora perdeu, não tem jeito, não vai melhorar, então vou tentar outros mecanismos para fazer aquela função que eu perdi. Perguntas que não param de chegar, olha só, Claudemar de Uberlândia, 1 semana após sair do incômodo de tontura, fiquei 2 semanas passando mal, sem apetite, acordando durante a noite, fez exames, o resultado foi o quê? Labirintite. Mas o médico apenas receitou alguns remédios. Ele está bem, tem 68 anos. Para a labirintite, a fisioterapia também pode ajudar. Sim, com certeza a fisioterapia tem um papel fundamental na melhora dessa tontura. Sim. O que ele sentiu assim, foi falta das causas da labirintite, né? Então, aí é que tá. A gente tem que saber qual é a causa do seu problema. Como eu falei, tontura é só uma coisa que você sente, é um sintoma. Mas o que é causa? É igual a febre. Eu tô com febre, eu vou tomar um remédio, vai baixar a febre. Mas qual é a causa dessa febre?
é a mesma coisa. Toma remédio para diminuir a tontura, mas o que causou? O que causou? Eu tenho que tratar a causa para não voltar, né? Para conseguir tratar de maneira eficaz. Exatamente, para ele melhorar. Aqui eu tenho a Suelaine Muniz, do Shopping Park. Ela sente muitas tonturas, dor de cabeça. Aí ela achava que era o estresse, Patrick, mas ela foi diagnosticada com câncer, neoplasia mieloproliferativa crônica. E aí, pode dar tontura no caso? Pode, ela pode não dar contou se está tontura. fazendo quimioterapia? Mesmo sem tratamento, antes de começar, pode sim. Ainda mais esse tipo de doenças que tem linfoproliferação, mieloproliferação, prolifera mais algum tipo específico de célula do sangue. Isso diminui, aumenta a viscosidade do sangue e diminui o sangue que chega nos lugares mais distantes do coração, onde os vasos são mais fininhos. O labirinto ele é irrigado por uma artéria mínima. Então, qualquer coisa que está deixando o sangue mais grosso, entre aspas, dificulta a passagem, a irrigação do sangue até lá no labirinto. Pode dar sim. Muito bem, melhoras para você, viu, minha amiga Suelaine? Obrigada por participar. Eu tenho aqui, olha, tanta gente que está sentindo a tontura. A Ana de Araxá, a Maria de Araguari, a Darcy do Ipanema, a Sueli, minha amiga Abigail lá de Tupaciguara. Vamos fazer o seguinte, eu e o Dr. Patrick vamos tomar uma aguinha, porque a hidratação é importante até para a gente evitar a tontura. E já eu estou de volta com você e você. Estou aqui com o Dr. Patrick Burke. Ele é otorrino e também otoneuro. Muito obrigada a todas as perguntas que vocês mandaram aqui para mim. Vamos tentar responder a todos aqui, né, Patrick? Vamos. A Maria de Araguari contou o seguinte, a mãe dela tem 82 anos e tem problema de tontura. Aí, a médica pediu pressão deitada, em pé, sentada, não alterou. Vitamina 12 está em dia. Tomou remédio para o labirinto, quase não resolveu. E aí, todo dia, ao levantar de manhã, ela tem tontura. O que pode ser? Então, tem grande chance de ser a tontura dos cristais, né? Ela soltou o cristal e ela movimenta e dá a tontura e passa rapidinho. Muito bem. Provavelmente. E numa senhora de 82 anos pode fazer aquela manobra? Pode, não tem idade, pode. Não tem, a manobra é o que vai curar. Pode não, deve. Deve fazer, né? A Ivana, ela quer saber sobre o seguinte, a síndrome de Meniere. Sim. O que tem a ver com a tontura? Tem tudo a ver. Né? O síndrome ou doença de Meniere é quando você tem um aumento da pressão do líquido dentro do labirinto. E aí esse aumento de pressão, ele acontece o tempo inteiro, de vez em quando pode aumentar, e aí estoura ali dentro do labirinto. Então o paciente tem o seguinte, uma crise que tudo roda, o ambiente roda por mais de 20 minutos, até 12 horas. Nossa. Enjoo, vomita, e o que é característico, o paciente tem pressão e entupimento no ouvido, zumbido, que é chiado ou apito no ouvido, que está com a pressão, e perda auditiva. E essa audição, ela pode perder e voltar, ela é flutuante, tem hora que está melhor, tem hora que está pior, independentemente da tontura. Então tem tudo a ver, é uma das grandes causas de tontura, tem tratamento. Cura não tem. A gente tem tratamento, a pessoa fica bem e sem sentir nada com o tratamento. Vamos tentar responder mais aqui. O Dino, sinusite atacada pode causar tonturas? Pode sim, porque aumenta a pressão ali na cabeça, né, e a tontura geralmente não roda, é um peso, um desequilíbrio. Pode acontecer. A Lu do bairro Roosevelt, tem tontura e zumbido. Uma coisa tem a ver com a outra? Tem. O labirinto, ele é o órgão que é responsável pelo equilíbrio e pela audição. Você pode ter um problema que pega essas duas partes. Então a pessoa tem perda auditiva, zumbido, pressão no ouvido e tontura também. Tem que avaliar. A Ana de Araxá tem labirintite e na última crise ela ficou muito mal. O que ela explicou? Quando ela tem a crise, ela tem a vista escurece, ela precisa segurar para não cair, aí o coração acelera, né? Ela é hipertensa, mas faz controle com medicamentos. Isso pode ser considerado uma tontura? Pode. Se ela tem essa sensação de movimento quando não existe, ou de desequilíbrio, isso pode ser tontura sim. Tem que avaliar direitinho porque, em geral, quando é do labirinto, não dá essa queixa de escurecer a visão. Mas a gente tem que esmiuçar porque às vezes não é escurecer, é embaralhar. O Fábio do Daniel Fonseca, ele tem um problema na tuba auditiva que deixa tontura, né, e labirintite. Toma remédio até 2 vezes ao dia. Não está melhorando. Tem que avaliar direitinho porque a tuba auditiva é o caninho que liga o nariz ao ouvido. Se ela não funciona direito, você altera a pressão atrás do tímpano e isso acaba sendo propagado para o labirinto dando tontura. Tem que ver, a tuba auditiva ficou ruim por quê? Tem que tratar a tuba auditiva. O Itoshi, lá de Iraí, falta de sono pode causar tonturas. Super. Né? A privação de sono, dormir pouco, dormir mal, pode dar tontura, em especial quem tem enxaqueca vestibular.
Rapidinho, doutor Patrick, essa campanha é importantíssima para principalmente conscientizar as pessoas de procurar ajuda. Sim, porque a gente acha, é normal, porque eu fiquei mais velho, ou porque eu não comi e tive tontura, não. A enxaqueca vestibular é uma causa muito comum e a gente quer conscientizar as pessoas que a dor de cabeça que ela sente pode ter relação com a tontura e que tem tratamento. Não pode ficar sentindo tontura e botando culpa na idade ou numa coisa que comeu estragada. Tem que avaliar, porque a gente vai tratar a causa e a pessoa vai ficar bem. Para cada caso tem um tratamento. Exatamente. Esse é o Dr. Patrick Burke, ele que é otorrino, otoneuro, trazendo para a gente mais sobre tontura. Obrigada pela sua participação. E, Patrick, minha gratidão a você também. Viu? Eu que agradeço por sempre ter esse espaço aberto aqui para a gente. Muito obrigado. Eu só queria mandar um beijo pro meu filho. Claro, manda. Matheus, que está vendo. Daqui a pouco eu te encontro aí, Matheus. Tem quantos anos? 7. Matheus, um beijo para você, para sua mãe, viu? Seu pai é ótimo, tá? Volte mais vezes, viu? Muito obrigado.